Olá, começa agora pela TV Câmara, no canal 14 da Claro, e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Você sabia que desde 2005, com a edição da Lei Federal 11.126, é garantido às pessoas cegas o direito de permanecer com seu cão-guia nas dependências de estabelecimentos públicos ou privados de uso coletivo, como lojas, supermercados e inclusive em ônibus, táxis e Uber. Entretanto, muitos locais de comércio e também motoristas de carros por aplicativos ou de táxis ou mesmo de ônibus não cumprem o que a lei determina, desrespeitando assim o direito desses cidadãos. Para aumentar a divulgação desses direitos e também trazer um pouco de conhecimento sobre a importância do cão-guia na vida das pessoas com deficiência visual, é que hoje o Câmara Aberta recebe aqui o Roque Hudson de Sá Silva Júnior, que é usuário e tutor de cão-guia, e também a Ana Cristine Derlitz, que é instrutora da Escola de Cães-Guia Helen Keller. Meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada. Obrigado. E, em primeiro lugar, Roque, eu quero te perguntar o seguinte, né? A expressão correta é tutor ou é usuário? Ou é o tutor-usuário? Tutor as pessoas usam muito como por ser o dono, né? Usuário é quando a gente está com um cão em serviço, a trabalho, né? E a gente entra em qualquer estabelecimento, então a gente é um usuário, né? Digamos assim. Então, está correto o termo usuário de cão-guia. Usuário de cão-guia. Ana, você é instrutora, né? Há quanto tempo você trabalha como instrutora de cães-guia? Eu trabalho com cão-guia desde 2019, né? Primeiro como aprendiz, cadete e hoje como treinadora e instrutora na Helen Keller. E a Helen Keller, ela é a escola de cães-guia única que tem aqui na região, né? Não, atualmente a gente tem 3 escolas aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina. A Helen Keller é a primeira da América Latina que é federada à Federação Internacional de Cão-Guia, né? Então a escola tem 24 anos atualmente, é a primeira, né? Sim, mas eu digo assim, na região, na nossa região da Foz aqui, só tem ela ou tem mais? Tem o IFC também. Tem o IFC. Uhum. Vocês hoje vocês são sediados em Balneário Camboriú, né? Mas atendem a região toda, é isso? Isso, a gente atende de um raio de 200 quilômetros, né? Então, de Balneário Camboriú até Curitiba e até Criciúma, né? Roque, como é que está sendo essa experiência para ti? Você está oficialmente com a Ibisco, é isso, né? Isso, hoje eu estou oficialmente com a Ibisco há 3 meses, né? O cão-guia mudou muito a minha vida, né? Da água para o vinho. E antes eu usava a bengala, né? A bengala, ela sempre fez e vai fazer parte da vida do cego, só que a bengala ela é limitada em algumas coisas, né? Eu entrava em muito beco sem saída, como eu costumo dizer, de procurar uma saída e ter que esperar a ajuda de uma pessoa, um assento, tu entrar num, né, o pessoal usa muito aquele ditado, o cego não perdido num tiroteio. Então, com a bengala, eu tinha uma autonomia, porém, eu não sabia aonde que eu tinha que entrar, aonde que eu tinha que sair. Eu tinha que, por exemplo, esperar a ajuda de alguém para embarcar num ônibus, né, geralmente, a gente não sabe as posições de assento, em estabelecimento, a gente não sabe onde que tem assento. Nas ruas também, por conta que a gente tem muitos obstáculos, calçadas, carro em cima de calçadas, bicicleta amarrada em postes. Isso acontece muito aqui na região central do Itajaí, né? Sim. Então, a Ibisco, eu hoje com a Ibisco, ela me tira de tudo, né, de todos esses obstáculos que vêm pela frente. Então, eu passo por cada coisa que eu nem dou conta por onde que eu estou passando. Eu sei por onde eu estou indo. Mas o que ela está me tirando, eu não sei, né? Porque ela não deixa eu esbarrar num poste, numa placa, num carro que está em cima de uma calçada, ela vai fazer o desvio. Às vezes tem uma construção, uma obra em cima dessa calçada, né? A Ibisco, ela vai me tirar uma caçamba de entulho, algo do tipo, ela não vai deixar eu esbarrar para que aconteça um incidente, né? Digamos assim. E, então, assim, com certeza, pelo pouco que tu conseguiste nos contar, a cão-guia, a
A Hibisco, ela te deu muita autonomia, muita liberdade. Muita liberdade. Isso tudo, como é que é passado para o cão? Como é que o cão, quanto tempo, ele é treinado desde que nasce? Como é que é? Conta pra gente, Ana. Então, os cães lá na escola, eles são procriados lá dentro, né? A gente tem os nossos próprios reprodutores e matrizes. E aí, com 3 meses, eles são encaminhados para famílias socializadoras aqui no entorno da região, né? Que fazem esse primeiro trabalho do senta, o deita, o fica, que fica durante 1 ano e meio, mais ou menos. Terminando essa fase de socialização, que é um braço para nós, né? Porque a gente não consegue, cada um com 6 pessoas, 6 cachorros, fazer uma socialização direito, né? Então, a gente pede para essas pessoas ajudarem a gente, devolvem esses cães com 1 ano e meio e a gente faz o treinamento específico, que é procurar uma faixa, uma direita, uma esquerda, um elevador, um shopping, né? O que for, né? E assim, você falou em famílias socializadoras. Essas famílias, elas são inscritas lá com vocês? O que vocês avaliam para que essa família possa receber esse cãozinho, esse filhote, né, durante esse tempo? Então, são famílias voluntárias, né? Elas não ganham absolutamente nada com isso, mas ganham assessoria do cão, né? Então, ração, banho e tudo mais. A gente faz uma entrevista com essas pessoas, né? Geralmente é uma família, um casal, irmãos, alguma coisa assim, né? E aí a gente vê se eles têm o perfil de poder levar esse cão para o mercado, para o shopping, para uma viagem, para o trabalho, né? Ele vai literalmente fazer o que o cego vai fazer depois com esse cão, que vai levar para o convívio da vida dele, né? Então, ele faz essa primeira apresentação do mundo, né? De entender o que é uma rolante, o que é um elevador, né? E ajuda a gente também nessa parte inicial. Nesse tempo, ele já fica com aquela identificação de que futuramente ele vai se tornar um cão-guia? Isso, ele tem uma capinha, né? Escrito cão-guia em socialização ou cão-guia em treinamento, né? Que ele é um cão que tem os mesmos direitos do que um cão-guia, né? E a família também, né? Então, enquanto ele estiver com esse equipamento, ele está resguardado. E essa família socializadora, não necessariamente ela tem que ter alguém com deficiência visual no seu seio, não? Não, é porque assim, o que acontece? O cão-guia precisa de pessoas que enxergam, né? Para entender, mostrar ele, né? Educar ele que ele tem que fazer a coisa certa. Então, atravessar numa faixa, não pisar numa poça, né? Então, tem algumas coisinhas que a gente passa para as pessoas, né? Sim. Então, geralmente, a gente pede pessoas que enxergam. Claro que a gente já tem casos lá na escola de que o pai é deficiente visual e daí o cão está fazendo bem também para essa pessoa, né? Claro que não está guiando, mas está fazendo uma parte de acolhimento, né? E tu estás, Hudson, com ela há 3 meses, oficialmente, né? 3 meses já, né? Mas quanto tempo antes de recebê-la, digamos assim, quanto tempo demorou entre o processo de você se candidatar até você estar com ela em definitivo? Olha, o tempo um amigo meu me apresentou a Helen Keller, né? E eu usava bengala, né? Minha visão ela tinha progredido, tinha avançado. E aí eu fui conhecer a Helen Keller, conheci o trabalho do cão-guia e eu vi tudo que o cão-guia, né, fazia. Eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter mais autonomia, eu quero ser um cara que eu vou sair por aí, eu não vou me esbarrar em nada, eu não vou voltar para casa sem um braço, sem uma perna, né, digamos assim. E entrei na escola, é um ambiente sensacional, né? E conheci a Ana e fiz a minha inscrição. O tempo da minha inscrição até eu pegar o cão, deu ali em torno de 1 ano e meio, por aí, 1 ano e 5 ou 6, 1 ano e 6 meses. Para mim, só que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, por eu ver o que o trabalho que o cão-guia fazia com os meus amigos, que eu convivo muito, né, com usuários de cão-guia, então eu ficava, pô, cara, eu não vejo a hora de chegar a minha hora, cara, porque é sensacional o trabalho que o cão faz, entendeu? E hoje a população, inclusive, vê o cão na rua, ele trabalhando, não tem, assim, a noção do que o cão faz, né? Desde te guiar a achar qualquer coisa para ti, né? Não, um assento, uma faixa de pedestre, né? A saída, como a Ana mencionou ali, escada rolante, que a gente fala que é rolante, né? Todo o protocolo que a gente aprendeu na fase de adaptação na escola, hoje a gente passa para o cão para a gente andar junto, né? Para a gente estar sempre na parceria no dia a dia. E aí, o deficiente visual, o cego que se candidata, ele também passa por um treinamento, né? Passa. E quanto tempo dá isso, mais ou menos assim, em termos... varia de deficiente visual para deficiente visual? Existe uma média?
Assim, geralmente a gente coloca umas 3 a 4 semanas, né? Porque o que que acontece? A gente ensina a dupla, né, principalmente o cego, a entender os comandos, né? Então, dá um direita, dá um esquerda, dá um para, as posições de trabalho, né, que a gente fala. E daí depois a gente faz a adaptação domiciliar, que é o quê? O cego sabe os comandos e vai ensinar pro cachorro onde é que ele quer ir. Né? Porque eu sempre falo, o cão não é um robozinho, né? Se você não sabe onde está um elevador, não adianta você pedir um elevador e você não ter a mínima ideia de onde é que está um elevador. Se o cego vê o elevador, quer dizer, se o cachorro vê o elevador, beleza, ele vai te levar. Mas se você está perdido dentro de um ambiente, moço, onde é que fica o elevador? Fica à direita e à esquerda. Então, você vai passando as orientações para o cão, a hora que ele enxergar um elevador, ele vai te levar na frente do elevador. Né? Então, a gente ensina tudo para a pessoa manter os comandos que a gente fez com o cão durante esses 2 anos. Né? Inclusive, eu acho isso que tu estás dizendo é muito interessante. Eu queria abordar com vocês um aspecto que não está exatamente ligado a essa questão da deficiência, né? Mas também está, porque, por exemplo, você falou, o cão não é um robozinho. Ele tem toda essa questão da sensibilidade, ele é um ser vivo, ele é um ser pensante, sim, ele é um ser que tem uma inteligência muito grande, que pode ser treinado, mas ele não te dá também, Hudson, assim, aquela... Não sei, a gente que tem cachorro, né? Eu, por exemplo, que sempre tive cachorro, a gente sabe quando eles estão tristes, a gente sabe quando eles estão com fome, quando eles estão nervosos, eles também sentem o que está acontecendo conosco. Isso também se dá, ou essa relação é um pouco mais fria, digamos assim, exatamente porque tem toda essa questão do trabalho do cão-guia, ou não? Ou tem horas para cada coisa? Acho que o Roque responde melhor, vai lá. Em relação a gente não pode nem, né, ser frio nessa parte. A parte amorosa que a gente tem que ter maior ainda com o cão, mas, por exemplo, o cão-guia, né, em si, ele tem horário para tudo, né? Ele tem um horário, ele vai, né, te avisar quando ele quer um banheiro. A gente também tem que ter noção quando ele precisa fazer um banheiro. O cão, ele não vai fazer as necessidades deles ali em qualquer ambiente, né? A gente vai ter que pedir o comando para ele, que é banheiro, então a gente vai ficar falando no local adequado para ele fazer. Em relação à alimentação, o cão é balanceado, a alimentação do cão pelo nutricionista, ao qual a escola passa tudo certinho para a gente. E a alimentação é feita durante a manhã e a noite, né? Em relação ao cão. E a afinidade, né? Além da Hibisco hoje ser um cão-guia, ela também tem o lazer dela como cão pet, né? A gente vai na praia, a gente sai entre família. A Hibisco adora urso, então a gente brinca bastante em casa com urso de pelúcia, então... ela é ligada em tudo. Ela escutou o carro entrando na garagem, né, minha esposa chegar, ela já corre, ela pega o urso na boca, que ela sabe que ela vai brincar, vai fazer a festa. Ela também tem esses momentos dela de lazer. E precisa ter, né? Porque é um ser vivo, né? Ela precisa tirar o estresse dela, né? Às vezes eu chego de viagem à noite e eu penso que a Hibisco vai, né, descansar, tomar uma água, a gente vai oferecer mais um banheiro para ela. Mas é o contrário, ela vai lá, ela vai no quarto, ela chama a minha esposa para brincar, ela quer tirar mais o estresse dela, que ela sabe, hoje eu não brinquei contigo, então vamos lá brincar, vamos brincar com a gente. Então, acaba que ela, enquanto ela não tira essa ansiedade dela de brincar, chegando em casa, ela não se aquieta, ela não descansa. Eu acho fantástico isso, né, desse trabalho que empresas, organizações como a Helen Keller faz, exatamente dessa questão de... você sabe que é um ser vivo, mas, digamos assim, é quase como se tivesse assim, ele fala, agora ele está em trabalho, se eu sair daqui, agora ele está trabalhando. Ela sabe que ela está trabalhando, que ela está com uma missão, né? E em outras horas não, ela vai ser simplesmente o cachorro normal, aquele que a gente gosta de ter em casa, de abraçar, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que sempre falar para as pessoas, né? Se vê um cão-guia na rua, se ele está com a identificação, ele está com o cego, o que não pode? Passar a mão, chamar a atenção, né? Sempre quando for nos abordar, sempre perguntar, posso passar a mão? Porque acontece de muito da gente tá prestando atenção no trânsito junto com o cão e a pessoa que está do teu ladinho ali dá um toquezinho na orelha dela, querer passar a mão na cabeça, fazer um carinho, cafuné, então acaba que tira um pouco da distração dela, né?
e ela precisa fazer a travessia de uma faixa de pedestre, de uma rua, e prestar atenção no trânsito, né? Porque acontece que ela está olhando para alguém, né? O trânsito parou. Aí vamos supor que alguém vai, né, passar no sinal vermelho, uma bicicleta. Aí eu vou e ela fica com a pessoa, né? Então eu vou estar mais à frente que ela, que é o errado, ela tem que estar mais à frente que eu, aí vem uma bicicleta e passa por cima de mim, por conta de uma distração que ela teve. Então, é um caso muito sério, viu? Ó, se tiver um cão-guia na rua junto com um cego, não toque, não chame atenção, porque ele está ali trabalhando. Nós aqui fazemos agora um rápido intervalo, na volta a gente continua o nosso papo bom aqui sobre a Hibisco, né, e outros cães-guia, e também com o Hudson e com a Ana. Essa música eu já volto. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Roque Hudson de Sá Silva Júnior e a Ana Derlitz. A gente está falando aqui, né, sobre esse trabalho maravilhoso que é feito tanto no treinamento dos cães-guia, quanto da diferença que ele realmente faz na vida da pessoa cega, da pessoa que tem ali uma série de direitos assegurados em lei, inclusive, e que muitas vezes não são respeitados, né? Aqui em Itajaí mesmo, agora há pouco, a Roque nos contava um caso que eu achei, assim, tremendamente grave, né? Que é a questão dos ônibus urbanos aqui. Apesar de existir uma lei, já desde 2005, uma lei federal, que assegura, né, o direito do deficiente visual, de todos os deficientes, e do deficiente a ter o cão-guia, e a entrar com ele no ônibus, as pessoas não param no local correto. Tu me contaste um caso, assim, bem sintomático disso, quer dizer, o motorista do ônibus para o ônibus de qualquer jeito, afastado da plataforma. O que está acontecendo? Então, o que acontece? Eu utilizo o transporte público aqui em Itajaí, né? E eu estava num determinado terminal aqui no bairro da Ressacada, ao qual... Aqui em frente à Câmara? Em frente à Câmara de Vereadores. Estávamos esperando um ônibus sentido centro, né? E o ônibus, ele parou bem fora da plataforma, né? Então, tu conta 5 passinhos para tu poder subir ali no ônibus ali. Então, o que aconteceu? Tinha muita gente, estava eu e mais 2 deficientes visual. Ele estava de bengala, com a bengala aberta, e eu com cão-guia, né? Então, ou seja, para mim, que eu já estou com a Hibisco está vendo o que possa ter na frente, depois que a gente desceu a plataforma, imagine para 2 pessoas que andam de bengala, que não vai saber se tem um buraco, algo do tipo, por que ele parou tão afastado da plataforma, né? Então, foi um desrespeito total, com as pessoas que estão ali. Aí, o que aconteceu? Aí, tudo bem. Aí, todo mundo embarcou, né? Eu dei um dentro para a Hibisco, né? Ela foi para subir. Quando ela foi para subir, ela foi tentar dar o pulinho dela, porque como o ônibus não estava rente da plataforma, né, bota aí para mais de 70 centímetros fora da plataforma, não tinha como ela subir rente na escada, no primeiro lance de escada. Então, o que ela fez? Ela, né, botou as patinhas da frente no primeiro lance de escada e tentou se impulsionar para poder subir o último lance de escada para a gente ir para a baia ali onde fica o cão-guia. E foi nesse impulso que ela tentou dar, ela achou que ela ia, ela não conseguiu, que ela acabou escorregando, porque estava chovendo, né? E ela acabou batendo a boca dela no último lance de escada do ônibus, né? E as patas voltou para trás. Então, a gente questionou o motorista o porquê que ele parou tão longe da plataforma, e ele falou a única coisa que ele falou para a gente é que a gente tem que pedir para ele
encostar o ônibus na plataforma, sendo que é uma obrigação do motorista. Né? A capacitação da empresa hoje de transporte público de Itajaí está absurda. Né? Eu ando em Joinville, eu ando em Florianópolis, né? E não tem... Lá o pessoal é bem capacitado, eles encostam o ônibus certinho. Se for preciso fazer manobra com o ônibus para deixar rente a plataforma, abaixar o elevador para o pessoal que precisa, eles baixam. Então, assim, hoje, aqui em Itajaí, o que está precisando é de capacitação para essa empresa. Uma empresa que hoje ganhou uma licitação para ficar 20 anos na cidade, vai ficar 20 anos nessa. Né? Vai precisar acontecer mais um acidente com um cão-guia para que possa, talvez, né, que para eles é fácil pagar medicamento, internação, mas e o nosso emocional? É complicado, é uma situação complicada. Não, e não apenas a questão de que já é grave por si só, de machucar o cão, mas assim, para qualquer pessoa, mesmo as pessoas que enxergam, 70 centímetros de distância entre a plataforma e o veículo já é uma distância grande. Porque tem pessoas que têm dificuldade de locomoção e tem tudo mais. Tem nossos idosos também, né? Tem idosos. Isso é um absurdo, quer dizer, você reclamou disso para a empresa? Te deram algum retorno? Então, a gente entra em contato com a empresa, com o gestor da empresa. Ele fala que vai conversar com o pessoal. Já não é a primeira vez que me aconteceu. Nesse mesmo dia aconteceu outra cena no final da tarde, né? Dessa vez foi com o articulado. Né? Ou seja, não é um motorista não é um em si, motorista em si, é uma todos, falta de capacitação de todos. De todos. Tem motorista, assim, ó, é que nem eu sempre falo, né? Por causa de um a gente vai julgar todos. Mas tem motorista que são muito parceiro da gente ali, que já deixa o sistema da coletivo. Então, eles já estão no sistema do transporte. Né? Eles sabem como lidar com a gente. Então, assim, mas a maioria dos novos que chegaram não foram capacitados para saber, olha, na cidade tem muitas associações, tem idosos, né? Então, encostar o ônibus, o fato que aconteceu ali ontem da Ibisco, né, ter se machucado, né, ter acontecido esse incidente, foi porque o ônibus não foi encostado na plataforma. Por quê? O motorista chegou atrasado, só queria desembarcar o pessoal, embarcar tudo que tinha que embarcar e ir embora. Entendeu? E isso é muito grave. A gente estava até aqui comentando antes, né? Existem várias leis, como eu disse lá no início do programa, existem leis aqui em Itajaí, quer dizer, para ficar mais próximo exatamente do cidadão, para o cidadão conhecer os seus direitos e para todas as pessoas conhecerem e saberem que existem esses direitos também. Né? As pessoas que enxergam, inclusive, elas precisam também conhecer para aprender a respeitar o espaço do outro. E foi para isso, também pensando nisso, que o nosso presidente, nosso atual presidente, o vereador Marcelo Werner, em 2021 e 2022, ele fez aprovar 2 leis aqui que corroboram a lei federal, né, de acesso ao cão-guia e ao direito do cego de portar o cão-guia. Para quem não sabe ainda, né, o nosso presidente é cego, né, ele também, então é uma preocupação dele, sempre foi essa luta pelo direito do deficiente visual, especificamente, mas do deficiente físico como um todo. E essas 2 leis, a Lei 7.303 de 21, diz que todo o cão, pessoa com deficiência e seu cão, eles podem e devem acessar qualquer tipo de veículo de transporte sem nenhum impedimento. Né? Essa lei foi feita especificamente pensando, por exemplo, nos carros por aplicativo, né? Táxis ou carros por aplicativo, Uber e tal, que às vezes as pessoas se recusam a carregar o animal, sei lá, porque acha que vai sujar, mas só que isso é uma tremenda, um tremendo desrespeito ao direito que se tem, porque aquele animal ele é quase como se fosse uma extensão do próprio deficiente visual. Estou errada? Não, está certíssimo. Inclusive, esses dias eu fui usar o carro de aplicativo, eu sempre faço aquela de avisar o motorista que eu sou deficiente visual, eu estou aguardando ele, que sou usuário de cão-guia, né? Para que não ocorra dele chegar no destino, no meu local de partida, e falar, olha, não vou levar, né? Porque o meu carro, já aconteceu lá em Curitiba comigo isso, né?
Pois é, mas ele está errado, né? Porque é Sim, contra a lei, ele está... é um crime que eles estão praticando, né? É um crime. Se ele, né, tá indo contra uma lei, eles estão praticando um crime. Então, a gente faz o que? A gente sempre... pelo menos eu aviso sempre antes. Esses dias eu estava ali na Univale e foram 4 corridas canceladas, né? Ficavam recalculando. Eu disse, não, na última eu não vou avisar. Aí chegou um motorista, ele era estrangeiro. Aí ele ficou até meio assim, tinha 2 pessoas, né, perto da gente. E a gente falou, olha, é cão-guia, é uma lei federal. Expliquei para ele, o cachorro não vai babar, não vai fazer necessidade no seu carro, não vai soltar pelo, porque o cachorro, ele é um cachorro treinado, né? Um cachorro que, por exemplo, eu faço a higienização da minha cachorra todo dia. Então, escovar, né? A gente faz o banho seco, a gente faz tudo certinho. E a cachorra toma banho, então o pessoal acha muito dessa, não, vai soltar pelo, vai sujar o meu carro. Então, assim, tem motoristas que quando vai entender o que é um cão-guia, né, por isso que a gente hoje busca muita mídia para poder levar isso para eles, as rádios, para que eles entendam qual é o trabalho do cão e a finalidade daquele cão, né? Então, já aconteceu muitos cancelamentos comigo, né? Principalmente da pessoa ficar, eu não vou levar porque é cachorro, entendeu? Mas não sabe da lei e o que o cão-guia ele representa na vida do cego, né? Ou da pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou baixa visão. Né? Uma extensão, como você mencionou agora, do nosso corpo, né? Faz parte do nosso corpo. Então, a sociedade hoje precisa quebrar muito ainda esse gelo. Com certeza, e tem que divulgar muito. E, por exemplo, assim, o próprio acesso do cão-guia aos espaços, ao restaurante, ao supermercado, ao comércio em geral, inclusive também é uma lei feita de autoria do vereador Marcelo Werner também, que os estabelecimentos públicos coloquem, né, os estabelecimentos que atendem ao público, né, não só da esfera governamental. Qualquer estabelecimento público aqui, estabelecimento que tenha no comércio, ele tem que colocar um cartaz dizendo que ele aceita, ele é um espaço que é adequado à entrada do cão-guia, que o cão-guia tem esse acesso, que o cego vai ter esse acesso. Mas, às vezes, nem o próprio cartaz não tem também, né? Porque aí avisa também as pessoas enxergantes normal, o cliente normal, saber que aquilo ali também, que aquilo é uma lei, que aquilo é um direito que a pessoa tem, né? Nessa questão do direito, vocês enfrentaram na Helen Keller, vocês ainda têm muitos relatos de situações como o Roque passou. Vocês têm muitos desses relatos também? Isso vai ser em qualquer escola, né? Isso é um funil, né, que a gente sempre fala. Vai acontecer com todo mundo, né? Seja com um cão em socialização, um cão em treinamento. Já aconteceu de, por exemplo, eu no avião me barrarem, falando por que eu enxergo, né? Aí a gente sempre é aquela coisa assim, né, bem delicada. E fala assim, eu sou treinadora. Se eu entregar um cão sem treinamento, pode acontecer um problema. Então, a gente faz esse treinamento justamente para entregar o cão perfeito, né? Então, a gente entrega tudo certinho, mas ônibus, Uber, shopping... Tem um shopping, um mercado lá em Blumenau, toda vida que eu vou lá, sempre me bloqueio. Daí eu já não sei mais nem o que fazer, né? A gente passa orientação, tudo certinho, Eu acho que tem que denunciar, porque isso que está contra a lei. Mas é que a gente entende algumas situações. Por exemplo, ali no caso, troca toda a vida a segurança, né? Então, às vezes, a orientação não é do mercado, é do terceirizado que falta, né? Então, a gente entra em contato com eles, mas... Mais uma capacitação que falta, como falta capacitação para o transporte público aqui de Itajaí especificamente, e de forma bem grave, pelo que eu estou vendo, também falta capacitação para essas pessoas, falta conhecimento dos direitos do outro, né, do direito do deficiente físico. Sim. Sim. O problema maior nosso, até a Ana estava comigo na minha adaptação também, né, Ana? Eu entrei num mercado de uma grande rede e a moça que estava na porta perguntou se eu era cego, né? Aí, o que ela queria saber? Que se eu enxergasse, o cão não poderia entrar. Mas aí foi aonde que perguntou para ela, e se o cão tivesse em socialização? Em treinamento, né? Em treinamento, entendeu? Então, ela não soube responder, mas foi uma intimidação, né? Entrada de mercado, gera um constrangimento...
tem pessoas vindo atrás, então, aí até a gente conversar com o gerente, passar a situação, disse que não ia acontecer mais, até agora não aconteceu comigo mais, mas o grande problema hoje é a Uber e o transporte público, o grande problema. Tem que começar a cumprir a lei, né? Tem que começar a cumprir a lei. As pessoas têm que saber que é uma lei federal, existem leis locais também. É um direito assegurado ao deficiente físico, ao deficiente visual, de portar o cão-guia, de entrar com ele nos locais e de ser carregado, porque ele é o guia dessa pessoa com deficiência. Pessoal, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta a gente fala mais um pouquinho daí especificamente sobre o trabalho que dá, né? Porque deve ser bastante trabalhoso treinar esses animais maravilhosos. É só um minuto de volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta para que terceiro bloco, que é o último, infelizmente. Hoje nós conversamos com o Roque Hudson de Sá Silva Júnior, que é usuário de cão-guia, e com a Ana Derlitz, que é instrutora da Escola de Cães-Guia Ellen Keller. Ana, qual, assim, eu não sei se você sabe esse valor integral, mas estimado, quanto custa para se treinar um cão-guia? Então, a gente considera uma média, né, dos cães que aposentaram junto com os cães que foram entregues, né, então, porque tem que absorver esse valor, de certa forma, né, então ali em torno de 100 mil, 120 mil reais, justamente porque tem toda a questão da estrutura da escola, né, então, hoje a gente ganha algumas coisas, mas outras coisas a gente não ganha, né, então, questão de luz, água, telefone, né, questão da manutenção da escola, então, tem algumas coisas que a gente acaba diluindo nessa questão do valor do custo do Vocês cão, não né? têm, desculpa te interromper, vocês não têm nenhum acesso a nenhum tipo de subsídio ou desconto, não sei, nada disso? A gente Nessas entra... tarifas públicas? A gente está tentando isso, né? É porque a gente estava com algumas contas em atraso, né? Justamente pela questão financeira, que a escola é uma ONG, né? Então, para ganhar alguma coisa, a gente tem que estar com tudo em dia, né? Então, aquela estrutura que a gente tem hoje, né? A gente tem que manter ela. Então, tem funcionários, tem o pessoal do manejo, o pessoal que faz limpeza dos cães, banho, enfim. E é esse o custo que a gente acaba tendo com a escola, né? Hoje, então, a gente tem algumas coisas que ajudam a diminuir esse custo, né? Então, por exemplo, hoje os usuários da escola ganham ração. Então, eles já não têm esse custo de R$300 por mês, né? De comprar a ração, né? Banho na escola, a gente conseguiu um outro patrocinador que dá o shampoo para nós. Então, o Roque vem na escola e dá banho, né? Então, a gente deixa aberto para as pessoas também utilizarem, né? Essa benfeitoria que a gente acaba ganhando, né? E, assim, bom, o nome, né? Ellen Keller é o nome de uma ativista, né, e que foi uma pessoa cega e surda, que nasceu ali no final dos anos de 1890, eu acho, né, final do século XIX, e foi uma pessoa que conseguiu ser escritora, ela teve uma série de atividades, é uma ativista muito grande, norte-americana, né? Nasceu, acho que, se eu não me engano, foi no estado do Alabama. E assim, é fantástica a história da vida dela e é fantástico também o trabalho que essa ONG, quer dizer, inspirada no trabalho dessa mulher fantástica, vem fazendo aqui, você já falou já há 20 anos, é isso? Desde 1999, né? 2000. Uhum. Então, mais de 20 anos, né? Uhum. E... assim, pela tua experiência ali dentro, quer dizer, como é que se dá? Qualquer cão
pode ser cão-guia ou não? Por que é que... Geralmente a gente vê, por exemplo, da raça labrador, como é a hibisco. Então, a escola hoje tem um plantel genético só com labrador, né? Mas ela já teve golden, né? Não é uma prioridade ser esses animais, mas no Brasil, por causa do Marley e eu, né, ficou mais bonitinho ter o labrador, né? A maioria das escolas no Brasil hoje ou é labrador, ou é golden, ou é a mistura dos dois, né? Além disso, tem outras 30 raças, né? Que a gente consegue fazer essa cruza, né? Justamente para tentar melhorar essa questão do cão-guia que tem no Brasil, né? Hoje, né, se a gente for analisar, tem mais ou menos 164 cães-guias ativos no Brasil. Né? E não é todos os cães. Então, por exemplo, da ninhada da hibisco... Eu acho pouco, né? País com esse território, só cento e poucos. Da ninhada da hibisco, 4 cães-guias viraram, né? De uma ninhada de 10. Então, a gente sempre estima que, assim, 70% não viram e 30% viram. Né, justamente porque aposenta por problema comportamental, né, então não é um cachorro que eu deixo aqui, não vai me comer os cabos, né, é um cachorro que tem um problema de saúde, a gente acaba aposentando, né, um problema de dor, alguma coisa do gênero, ou a questão de técnica, né, a gente pede uma escada, não leva para uma escada, leva para o meio fio, leva para qualquer outra coisa, né, então justamente isso que faz a questão da aposentadoria dos cães. O cão perfeito a gente sabe que não existe, mas o cachorro que tem mais o perfil do que a gente imagina como cão-guia, a gente coloca para a pessoa, né, quando está pronto. O que acontece com esses cães que não são aproveitados? Porque você falou que de uma ninhada de 10, apenas 4 se tornaram realmente cães-guia. O que acontece com esses outros animais? Eles vão para doação? O que acontece? Depende. Por exemplo, a irmã dela, que é a Arpa, ela fez todo o treinamento de cão-guia e a gente acabou reprovando ela por questão técnica, né? Aquela questão do levei para o meio-fio, não era para o meio-fio, era para a escada, né? E ela está indo para pai. Então, o tutor que ficou com ela, né, leva de vez em quando ela para pai, leva para algum evento com crianças, né, mas não como cão-guia, né, já como um cão pet. Né. Outros cães foram para crianças com autismo, né, que terminaram o treinamento, mas foram para crianças com autismo. Tem cães que, enfim, foram para outras pessoas e acabaram não seguindo nenhuma carreira, né, mas a maioria vai para alguma coisa. E existe algum custo, por exemplo, para a pessoa cega, para ela adquirir esse cão? Ele é adquirido? Não é adquirido? Como é que se dá essa questão do custeio de vocês? Além das doações que, evidentemente, vocês necessitam, né? Então, como a escola é uma ONG e não existe venda de cão-guia, mundialmente não existe, né? A gente entrega o cachorro sem custo nenhum para a pessoa. A única coisa que a gente pede é a manutenção desse cão, né? Então, a questão do banho, se não ganhar ração, comprar, vacina, vermífugo, levar uma vez por ano no veterinário, né? Então, essa manutenção que qualquer cachorro pet a gente faria, a gente pede, né? Então, esse é o único custo que o cego tem, porque ele recebe o cachorro gratuito. Ele recebe o kit, primeiro, que geralmente é extremamente caro, né, que é um arreio, né, é um brinquedinho, é uma caminha, então ele recebe tudo isso de forma gratuita. Por isso que a escola, às vezes, sofre esse perrengue, né, porque ela dá tudo de forma gratuita para a pessoa cega. Como que se mantém? Doação. Então, vamos doar? Vocês têm alguma linha aberta de Pix, agora que está todo mundo pedindo? Façam um Pix para a Escola de Cães-Guia Helen Keller. Então, no Instagram da escola e no site tem algumas informações de como ajudar, né? Não só questão financeira, né? A gente também pede ajuda de voluntário, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho alguma coisa que eu posso ajudar a escola, né? Então, a gente aceita, né? Então, eu posso ajudar como cortando a cerca viva. Nós aceitamos, né? Serviços também são tudo, né? importantes, então, né? Financeiro, claro que a gente precisa, é muito importante, né? Ajuda a pagar salário, enfim, o que for, né? Mas também a questão de trabalho voluntário lá dentro, né? Então, e aí vamos fazer cada vez pessoas mais felizes e com garantia de direitos, como o Rock, né, Rock? Você está felicíssimo com a hibisco, né? Eu tô. Pode dizer que eu ganhei o maior prêmio da minha vida. E assim, teus planos é ficar com ela até ela ficar velhinha, até poder aposentar, até né? Até ela ficar velhinha, se Deus quiser. E depois que ela aposentar, vai continuar contigo, só não vai trabalhar mais. Não vai trabalhar mais. É só lazer, né? Só lazer. É assim que tem que ser. E assim, a gente fala de novo, né? Essa questão parece assim, tá querendo que as pessoas doem. Mas realmente a gente quer, porque é um trabalho belíssimo, é um trabalho
que impacta a vida de muitas pessoas e impacta a vida de pessoas como o Roque, por exemplo, que mudou a tua qualidade de vida total, né? Bastante. Assim, como é que é o teu dia com ela, por exemplo? O meu dia a dia com a Hibisco, quando eu tive a minha perca da visão, eu, né, usando bengala, por a gente saber que os terrenos de Itajaí são muito acidentados, eu tinha muito aquele receio de andar numa calçada. Então, eu ia mais pela viradinha do meio-fio, né? Então, hoje eu não tenho mais aquele receio de ir numa padaria, de ir numa consulta médica, de eu ir a fazer meus afazeres, a nossa rotina do dia, né? Então, hoje eu ando mais na calçada do que na rua. Antes eu andava mais no meio da rua do que na calçada, porque era muito obstáculos em cima da calçada. Como moto, Ainda é um problema aqui em Itajaí, né? Moto, bandeirola, bicicleta, as pessoas, né? Muitas das vezes eu tô com a Hibisco caminhando. Ontem eu estava no calçadão ali da Cílio Luz ali, caminhando com a Hibisco, o pessoal desatento no celular e acabava que vinha na minha direção, né? E não é porque o cão tá vendo, o cão vai desviar, não. A pessoa veio na minha direção. Ela me tirou e a pessoa veio. Então, acaba que as pessoas hoje em dia acabam mexendo muito com o avanço da tecnologia no celular, né? E não prestando atenção por onde está passando, né? As pessoas ficam meio fanatizadas Fica. por aquele equipamento que anda na rua, mas não olha o que está na rua, né? Não olha nem quem está à sua frente. Às vezes acha que o cachorro é um pet normal e que ele está só passeando e que eu sou uma pessoa que enxergo e eu tô levando o cachorro, entendeu? Mas é difícil, né? Porque o cachorro está... Gente, ele está identificado, ele tem uma correia, ele tem... Tem um arreio. Tem o arreio, né? Tem a plaquinha de identificação. A placa de identificação, ela é bem visível para quem enxerga e quer enxergar, porque às vezes as pessoas não querem enxergar, né? As pessoas têm a capacidade de enxergar, mas não enxergam. Elas não veem de fato, né? E como a gente sempre diz assim, né, tinha até aqui na Câmara de Vereadores, desde que o nosso vereador Marcelo Werner está aqui, nós tínhamos antigamente um outro vereador que dizia assim, esse é o que mais vê de fato aqui na Câmara, é o Marcelo Werner, Sim. que é o cego, porque ele tem outra sensibilidade e exatamente porque tem a deficiência visual, aprendeu a desenvolver outras capacidades. Só que a gente, o enxergante, também tem que começar a desenvolver várias capacidades. Uma de notar o outro, de notar a deficiência e de entender e de se colocar no lugar, né? Uhum. Por exemplo, né, eu utilizo muito a audição, né? Quando eu estou no meu ponto de partida lá no meu bairro, eu escuto o ônibus vindo lá na esquina, então tem pessoas que estão no ponto que só vai ver que é o ônibus a hora que ele entra na rua, né? Então, ele vindo lá da esquina, eu já escuto ele freando, ele fazendo a curva, eu já fico atento. Aí, quando ele chega em cima, até as pessoas falam, o ônibus chegou. Eu digo, não, tudo bem, chegou. Né? Mas a nossa audição ela é muito aguçada, né? Muito aguçada. A gente consegue ouvir coisas de um raio muito longo, sabe? Se desenvolve esse sentido na audição. E, como eu falei, as pessoas têm que aprender a respeitar o outro e... Vamos tentar divulgar mais as leis, né? Tudo bem, as pessoas não têm necessidade de já aprender, de já saber que existe uma lei que dá o direito a outra pessoa. Mas vamos procurar se informar também, né? Acho que todo prestador de serviço que, né, presta um serviço para a população tem que saber que tem que passar para os funcionários, né? Esse informativo, né? Tanto no transporte público quanto no mercado, né? Onde for. Se é prestador de serviço, ele vai prestar serviço para um cliente. Então, o cliente tem que saber o que pode acontecer e o que não pode, através do funcionário vindo até você. Às vezes, o cara nem sabe o que é um cão-guia. Então, tu entra no mercado, numa padaria, tu já é barrado, né? Num restaurante, né? Então, às vezes, a pessoa que está na porta não tem um conhecimento, mas o gerente tem. Mas o gerente não fez aquela reuniãozinha de líder para repassar a informação, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Com o avanço da mídia, passando isso para a população, quem sabe um dia não dá certo da gente quebrar esse gelo novamente.
Quem sabe até utilizar mesmo as redes para disseminar essa ideia, disseminar esses direitos, né? Eu faço um trabalho com a Hibisco hoje, eu publico bastante no Instagram, que é o dia a dia dela, a rotina, né? Então, a pessoa que não tem um conhecimento, sempre, né, a pessoa acompanha lá no Instagram dela, eu pedindo as coisas para ela fazendo, ela me guiando, né? Então, acabo postando isso muito lá no Instagram dela. E, meu, o pessoal fica de cara. Desculpa te interromper, mas qual que é o Instagram? Vamos divulgar aí o Instagram da Hibisco. O da Hibisco é Hibisco_Cão-Guia. Hibisco_Cão-Guia. Acompanha lá o dia da Hibisco, tem tanto cachorrinho por aí também, que... a Ana pode passar o da escola para o pessoal. Da escola é @cãoguia.org.br, né? E vamos colaborar, esse é um trabalho importante e vamos divulgar essa ideia. Sim, na bio do Instagram da Hibisco lá já está o arroba da escola também, o pessoal pode entrar lá e já ir direto para o link do arroba da escola e acompanhar o Instagram da escola, ver o trabalho importante que a Ellen Keller faz. Com certeza. Roque, Ana, olha, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Estejam já convidados a retornar aqui, né? Porque a gente quer fazer essa informação realmente que chegue nas pessoas, né? Para que não aconteçam mais fatos como os narrados aqui durante o programa de hoje. Claro, eu que agradeço pela oportunidade. A escola agradece. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação pelo canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Acompanhe ainda tudo o que acontece no nosso perfil @CâmaraItajaí nas redes sociais. Obrigada por estar aqui conosco e continue assistindo a nossa programação. Até o próximo Câmara Aberta.